terça da unção pela palavra. Quantos amam a palavra? Diga, eu amo a palavra. Abra sua Bíblia na terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu começar a entregar a palavra, eu vou pedir às irmãs que recepcionarem os irmãos que não tiverem nenhuma necessidade especial, conduzirem para a galeria, tá bom? Eu vou pedir para você que está aqui não transitar entrando e saindo. E se você tiver uma necessidade, não é, que precise de fato sair, você possa fazer isso pelo cantinho, sem passar pela frente, para que a gente não interrompa, não é, o que pretendemos fazer nesta noite, que é meditar de forma entregue, reverente, no texto sagrado, na palavra de Deus. Não é só quem tem déficit de atenção que é sensível. O Espírito Santo, ele também é sensível. Se quiser acreditar, bem. Se não quiser, não tem problema não. Mas eu já vi o Espírito Santo ir embora de culto. E a pessoa fica ali sozinha, remando. Porque não tem como, né? Irreverência, falatório, gente disputando com gente, brigando por causa de lugar, coisa que vocês nem sabem o que é, graças a Deus. E o Espírito Santo... E o culto fica. Então, vamos mantê-lo aqui. Vamos mantê-lo aqui. O centro do culto é Jesus. Vamos manter essa presença aqui no nosso meio. Quem hoje já teve que trabalhar, levante a mão. Quem já teve que trabalhar hoje? Você não veio perder tempo. Não é verdade? Você não veio perder tempo. Quando eu preciso fazer algo no Rio, quando eu, por exemplo, antes de poder dormir lá ou trabalhar lá, né? Trabalhar durante o dia e voltar, eu ficava pensando na fé dos irmãos. Para depois de um engarrafamento vir para o culto, irmãos, é muita fé. A cabeça pesa, o corpo pesa. Então nós não viemos perder tempo. Amém? Vim para adorar-te. Você sente Jesus nesse culto? Diga, vim para adorar-te. Que culto bendito, irmãos. Desde a primeira oração até agora, como Deus tem se manifestado com a sua presença, pela sua palavra. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graças a Deus. Diz assim o texto sagrado: o presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. O presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Coloque a sua Bíblia sobre o seu assento. Depois você deixa ela abertinha aí na terceira epístola do apóstolo João.
Segure firme na mão da pessoa que está do seu lado. Vamos orar juntos, pedindo ao Senhor que uma vez mais nos abra a porta da palavra esta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A Tua palavra é a verdade, ela permanece no céu e é revelada à Tua igreja pelas Escrituras, e a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o Teu nome, lhe pedimos isso no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Podem sentar, queridos irmãos. Queridos, o apóstolo João aqui se apresenta como presbítero. Aqui se apresenta como líder da igreja. A palavra líder não vai aparecer, não é, na Bíblia Sagrada, embora o princípio de liderança seja estabelecido nela, nós não temos a menor dúvida, não é? Talvez você encontre ali alguma palavra líder no sentido correspondente, não é? A liderança de Josué, a liderança de Moisés, mas não propriamente esse cargo, né? Ele era um líder na igreja. Essa expressão, ela é moderna, é uma expressão nossa. João se apresenta como um presbítero, João se apresenta como um pastor. Um presbítero no Novo Testamento é também um pastor. E João escreve 3 epístolas seguidas, e essas 3 epístolas, elas têm uma linguagem progressiva no sentido de tratamento para a igreja local. Primeiro João, na sua primeira epístola, você que já leu, João tem uma linguagem de um pai na fé falando com os seus filhos. João diz filhinhos, filhinhos. Quem já percebeu isso? Quem já percebeu? É um pai na fé falando aos seus filhos. E ele fala, ensina, admoesta, e é necessário que se escreva a segunda epístola. E na segunda epístola, João vai tratar da simplicidade da vida em Cristo. E os cuidados básicos que uma comunidade de fé precisa ter para se manter comunidade de fé. Só que, a exemplo desta progressão do apóstolo João, você sabe que fazer a manutenção da vida cristã da igreja não é uma tarefa fácil a nenhum pastor. E também não é uma tarefa fácil individual. Quem aqui está lutando para ser igreja, diga glória a Deus. Para ser igreja avivada, diga aleluia. Então você precisa se autodisciplinar, você precisa se confrontar, você se autocorrige, você repensa assuntos, você corrige rotas. E João vai precisar escrever a terceira epístola, em 90 depois de Cristo. E quando João chega na terceira epístola, João agora está exemplificando as dificuldades da vivência comunitária da igreja. Se na primeira ele fala como um pai a filhos, se na segunda ele trata do quão simples é a vida em Cristo, na terceira ele agora começa a mostrar as dificuldades que existem na igreja, mas também a possibilidade que existe que esta igreja viva de acordo com as propostas de Jesus. Uma das principais propostas de Jesus para a vida em comunidade está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 26. Se conseguíssemos compreender isso, nós já estaríamos com boa parte dos nossos problemas resolvidos. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Jesus estava aí no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo 22, mostrando como a sociedade local vivia.
Como as pessoas se comportavam, dando lugares a nobres, desprezando a outros, e de repente Jesus diz algo que marca o meu coração, e eu gostaria que marcasse o seu. Mas não sereis vós assim. Vamos ler só isso, gente. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas não sereis vós. Eu vou dizer algo e vocês vão responder, mas não sereis vós assim. Pode ser? As pessoas valem o que têm. Agradamos as pessoas de quem precisamos. As pessoas são descartadas de acordo com a sua utilidade. Eu não estou aqui para suportar os outros. E você pode construir pelo menos 20 frases comuns ao mundo e que também assalta a nossa boca como se pudéssemos viver como pessoas comuns. Mas nós não somos comuns. Nós somos a igreja do Deus vivo. Mas não sereis vós assim. E neste ânimo, João escreve a um homem chamado Gaio. Ele quer, dentro da mesma epístola, mostrar a Gaio duas possibilidades de se viver a vida da igreja. Uma desajustada, perniciosa, individualista, e outra amável, cheia de compaixão, cheia de misericórdia. E ele começa dizendo, o presbítero, ele, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Se você estiver utilizando a versão King James atualizada, possivelmente esteja assim para você. A quem eu amo por causa da verdade. Primeiro eu quero lhe dizer que ele chamará Gaio de amado por 3 vezes. Se você quiser, anote isso. Ele chama Gaio de amado no versículo 2. Ele chama Gaio de amado no versículo 5. E ele chama Gaio de amado no versículo 11. Essa epístola tem um capítulo só. Ele chama Gaio de amado no 2. Ele chama Gaio de amado no 5. E ele chama Gaio de amado no 11. Você vai perceber que a epístola, ela é um exemplo da nossa vivência em relação ao outro, da nossa fala ao outro, do nosso diálogo ao outro, da nossa conversa com o outro. E algumas vezes, quando estamos ensinando alguém, ou quando estamos vivendo ao lado de alguém, ou quando estamos vivendo a nossa vida em comunidade, a gente começa assim, amado. Aí na segunda vez, abençoado. Na terceira, coisado. Você vai perceber que João nos ensina a manter o relacionamento cordial, amável, porque, deixa eu dar uma dica de presente para vocês aqui, de graça. Um dos segredos para um casamento feliz é não permitir que a intimidade roube a cordialidade. Nós somos tentados a nos tornarmos íntimos e mal educados. A intimidade não substitui o pedido de agradecimento. A intimidade não substitui o pedido de perdão. A intimidade não derruba o bom senso da privacidade do indivíduo em algum momento. E quando nós começamos a viver como igreja, o irmão chega e ele tem um tratamento. A gente chega na vida do irmão e recebe um tratamento. Dali a 1 ano é outro tratamento. Dali a 3 anos a gente já se tornou tão íntimo que a gente acredita que pode dizer qualquer coisa em qualquer tom. Mas isso é um equívoco. A intimidade não pode roubar a cordialidade nem o limite das relações. Para haver respeito e para haver avanço nas relações, é necessário que se mantenha a cordialidade. Por isso você vai dizer para alguém sorrindo 3 vezes, amado, amado, amado.
Mesmo quando eu sentir vontade de falar coisado, eu vou falar amado, amado, amado. Gaio, amado, a quem eu amo em verdade, ou a quem na verdade eu amo, ou a quem eu amo por causa da... Então há aqui uma palavra-chave para todo esse texto, e ela vai ser repetida, 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 repetida. E a palavra é verdade. No 3, vamos juntos? 1, 2, 3. Verdade. Queridos, eu não sei quando, porque a gente fala tanta coisa, tanto tempo, com tantas pessoas, mas eu estava dizendo a alguém esses dias que enquanto nós não conseguimos trazer um indivíduo à verdade, nós temos muita dificuldade em auxiliá-lo, seja em que área for. A verdade é que a aletheia, ela vai nortear todo o pensamento cristão a partir de Jesus, a igreja do primeiro século e, consequentemente, chega até a nós. Eu estive lendo sobre verdade e eu gostaria que você prestasse atenção em uma das definições para a verdade segundo o texto, no texto bíblico. Verdade que é o que é verdadeiro, o que tem veracidade, mas é aquilo que não está oculto, mas aberto e pode ser conhecido. Por isso, é verdade. Eu vou repetir. Verdade é aquilo que não está em oculto, está aberto e pode ser conhecido. Por isso, é verdade. Então, qual é o grande exame que a gente precisa fazer inicialmente? O que eu tenho na minha vida que não pode ser conhecido, não é verdade. E o contrário de verdade é o quê? Mentira. Então, todo aquele comportamento que eu tenho em casa, aquela fala, aquelas palavras torpes. Esses dias eu tive uma situação ao vivo. Eu não sei se eu tenho alguma aluna ou aluno hoje aqui presente dos meus cursos, mas foi bem curioso, porque eu fui fazer uma consulta na Barra, depois eu peguei um trânsito complicado da Barra para Copacabana, cheguei em Copacabana abaforida, não é? Porque não imaginava que o médico ia levar tanto tempo na consulta, foi uma consulta muito extensa, não imaginava que ia engarrafar a Barra Copacabana naquele horário, ou seja, eu cheguei atrasada. Quando eu entro na sala, não é? Online, que eu penso que eu estou falando só com a pessoa que está me auxiliando na aula, eu começo a dizer para ela por que eu estou atrasada. Eu digo assim, minha amada, pelo amor de Deus, olha, eu peguei um engarrafamento e tal, aí, pode liberar os alunos? Eu falei para ela, pastor, eu te avisei, já está liberado. Ou seja, todo mundo estava ouvindo eu contando minha vida. Eu peguei um trânsito, E eu brinquei e falei para ela assim, ainda bem que eu não estava falando mal dos alunos. Eu brinquei, mas é verdade. Ainda bem que eu não estava dizendo que porcaria. Ainda bem que está acabando. Que chatice. Eu estou atrasada, eu só trabalho disso porque eu não tenho outra coisa para trabalhar. Porque a mentira é tudo aquilo que não pode ser revelado em público. Meus irmãos, o que eu vou dizer agora é extremamente constrangedor. Se arrume aí no banco, se arrume para você não desmaiar. Intimidade todos nós temos e ninguém quer ter a sua intimidade ferida. Mas se por um acaso qualquer houvesse um erro tecnológico hoje aqui, pastor Edson, um erro tecnológico, e de repente houvesse uma transferência de dados do meu WhatsApp para o computador da igreja, e de repente, sem a minha vontade ou a deles, as minhas conversas passassem ali, eu teria um pouco de constrangimento. Ou diante de todos vocês, ficaria claro que a minha vida é uma mentira. Claro que vai ter uma irmã dizendo para o marido assim, o repolho. Claro que vai ter uma mãe dizendo para o filho, se eu achar isso aí, eu vou esfregar em você.
porque... É claro que vai ter um esposo falando, né? Um gracejo, reclamando de alguma coisa. Mas se aparecer alguma coisa do tipo, eu vou lá para a igreja, aqueles chatos não me deixam. Só ficam me chamando, já que eu sou obrigada, eu vou. Ou a sogra, de repente, não, porque... vai almoçar todo mundo domingo, tem outro jeito, ela vai ter que vir, mas por mim ela não sentava à mesa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? O evangelho vai nos fazer transicionar da mentira para a verdade. Porque se nós recebemos um evangelho que nos mantém na mentira, é porque nós não recebemos o evangelho ainda. Verdade é tudo que pode ser revelado. Grita assim, eu não sou perfeito. Isso é verdade? Agora grite, mas eu sou crente. Isso é verdade? Espero que sim. É sobre isso, irmãos. Graças a Deus não tem erro nenhum tecnológico aqui, não. Aparecendo o que não deve aparecer, porque na nossa intimidade nós temos a abertura para colocar as palavras de uma maneira diferenciada, com pessoas que ocupam lugares diferenciados na nossa vida. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre, de repente, nos descobrimos como uma farsa. Porque essa voz aqui que fala alto mesmo. Então, se aparecer eu falando alto com alguém lá, é porque eu falo alto. Mas já pensou aquela pessoa, nem, não, nem. Quem, irmão? Quem? E aqui, quem eu sou de verdade? No Novo Testamento, a verdade também é a veracidade. É a realidade. Os fatos da Bíblia são o quê, irmãos? Verdade. Verdade no Novo Testamento também é aquilo que é puro de toda espécie de erro e de falsidade. Diga assim, falsidade é inimigo da verdade. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 6. Por isso a gente não deve flertar com nada que é falso. Amém, irmãos? Nada do que é falso. Nada do que é falso. Colossenses 1,6, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Você poderia escrever, se você estiver anotando, a graça de Deus sem falsidade. Irmãos, na Bíblia nada é falso. Na Bíblia você tem o simbólico quando você fala do divino, mas você não tem o falsificado. A Bíblia está cheia de símbolos, mas não está cheia de falsidade. Verdade é a ausência de falsidade. Por que nós conflitamos algumas vezes com os nossos irmãos? O que até certo ponto é um movimento normal de pessoas que convivem de forma verdadeira. Porque não há falsidade. E quando não há falsidade, algumas vezes eu preciso dizer para alguém, aquele dia aquela palavra me feriu. Estão entendendo? Quando não há falsidade, em algum momento a pessoa vai dizer, você está bem? Não, eu não estou bem. Porque você sabe que pode expor essa verdade sem falsidade. Caminhe comigo. O convite do Espírito Santo é para que nós recebamos a verdade do Evangelho. Gálatas capítulo 2, versículo 5. E também recebamos a palavra da verdade e a verdadeira doutrina. Eu quero que você entenda que a doutrina mentirosa, o evangelho que não é verdadeiro, ele não tem poder de transformação. Ele em si também é uma farsa. Gálatas capítulo 2, versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho
permanecesse entre vós. Paulo está dizendo, nós precisamos ser firmes, nós não cedemos nem por uma hora, porque nós queremos que o que chegue até vocês não seja um alimento contaminado, mas o que chegue até vocês seja um evangelho verdadeiro e que essa verdade permaneça em vocês. Vamos agora a Colossenses, capítulo 1, versículo 5. Foi o que eu acabei de pedir ainda há pouco? Foi? Desculpe. Não, então agora é Colossenses 1:5. Vamos ler juntos, queridos? 1, 2, 3. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Ok? Então o evangelho é o quê? O evangelho é o quê? Cuidado para você não pensar que evangelho é amor. Posso compartilhar? Irmã Penha, que bom ver a senhora. Isso. Tudo bem? Deixa eu dizer, irmã Penha é uma amada. Está entre a irmã Lisboa e a irmã Marília. Não é isso, irmã Marília? Deixa eu dizer algo a vocês. Eu ouvi e quero compartilhar com vocês. Diga assim, Deus é amor. Mas o amor não é um Deus. Verdade antes de amor, porque não existe amor sem verdade. Você entende? Então, por amor, eu minto. Por amor, eu não digo. Por amor, eu aceito a mentira. Que amor é esse? A base do amor é a verdade. Porque Deus é amor, mas o amor não é um Deus. Os dias que estamos vivendo de profundo hedonismo, né, o culto ao prazer, o prazer no centro de tudo, as pessoas querem fazer do amor um Deus. Mas o amor não é um Deus. O amor serve à vontade de Deus. Então, se esse amor que eu penso que tem, o que eu sinto, ele ultrapassa os limites da verdade, esse amor não é verdadeiro. Verdade também propõe, como eu estou dizendo, amor à verdade. Mas o amor à verdade não pode ser só de palavras. O amor à verdade tem que ser em conduta, em sinceridade e em veracidade. Vamos ler agora Lucas 20, versículo 21, e depois o Salmo 35, 6. Vamos juntos? Lucas 20, 21, Salmo 35, 6, e a gente já volta para João. E perguntaram-lhe dizendo, mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas faz o quê? Vamos ler juntos, queridos? Vamos lá, 1, 2, 3. E perguntaram-lhe dizendo, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. esta é a proposta. Porque se você tem uma verdade para cada pessoa, você não tem a verdade. Eu vou repetir. Se você tem uma verdade para cada pessoa, você não tem a verdade. E também sai dessa de que essa é a minha verdade, porque você não é detentor da verdade. A verdade está aqui. Esta é a verdade. Se não está aqui, não há verdade. No máximo, essa é a sua mentira. Não é verdade? Não, porque essa é a minha... Eu prefiro ser assim, essa é a minha verdade. Mas é verdade? Não, então não é verdade, isso é a sua mentira. Você tem que pegar essa mentira, trazer para a verdade e transformá-la em verdade. Vamos para o Salmo 35? Salmos de número 35, versículo de número 6. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio. A quem o anjo do Senhor vai perseguir? A quem o anjo do Senhor vai fazer o seu caminho escorregadio? Aquele que não anda na verdade. O Novo Testamento, de maneira especial, ele fortalece a ideia da verdade. Você vai perceber que a verdade no Novo Testamento, ela caminha em algumas esferas, porque a verdade ela é divina, é a verdade da fé, é a verdade da prática, ok? É a verdade que faz oposição à falsidade dos ídolos, e é a verdade que faz oposição às fábulas pagãs e judaicas. Por isso, o Senhor Jesus Cristo é chamado do que, igreja? A verdade. Então, conhecereis a verdade. E a verdade
Quem é a verdade? Então, não é conhecer a verdade sobre um esquema político que vai trazer libertação para o indivíduo. Essa frase, já de contexto aplicada à política, ela diz que na medida em que o indivíduo for conhecendo a verdade dos fatos, de alguma maneira ele vai ser liberto da ilusão que tinha. Isso aí é viés político, isso não tem nada a ver com a nossa verdade. A nossa verdade é Jesus. Diga, Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Então, quem não conhece Jesus continua na mentira. Pode ter uma verdade política, pode ter uma verdade ideológica, pode ter uma verdade sobre um fato que conheça, mas se a verdade capaz de libertar é só Jesus Cristo. Existem pessoas que diante da verdade tiram a vida. Sabe disso? Conta-se uma verdade para ele, ele não resiste ao impacto daquela verdade e tira a própria vida. Ué, mas a verdade não deveria ter libertá-lo? E ao contrário disso, a verdade o algemou de vez? Porque não é verdade de fato, gente. Verdade de fatos não liberta. Verdade de fatos às vezes choca e piora. Você precisa ter a verdade que é Cristo, para que Ele te habilite a viver a verdade dos fatos. Porque sem a presença de Cristo, até a verdade tem peso de mentira. Irmãos, isso é muito grande, porque Jesus é tudo em todos. Jesus é tudo em todos, você está entendendo o que eu estou dizendo? E agora, eu poderia fazer aí um voo direto para a expressão de Jesus e tirá-la do contexto, porque a Bíblia é assim mesmo, a gente coloca no texto, no contexto, fora do texto, e para onde ela vai, ela dá liga. Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Nem a verdade humana sobrevive sem a verdade divina. Tem mentira na nossa verdade. Tem desejos de punir na nossa verdade. Tem desejos de ofender na nossa verdade. Tem desejo, de se sobressair, se vangloriar na nossa verdade. E a gente ainda bate no peito dizendo, porque eu falo a verdade. Mas olha para trás, matou uns 8 com a sua verdade. Porque a sua verdade está contaminada pela sua vaidade. Você precisa que a sua verdade seja sustentada pela grande verdade. João 8,32, vamos juntos? 1, 2, 3. 1 Pedro 1, 22. Purificando a vossa alma na obediência para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração. Esse aí é o amor banhado pela verdade. Volte ao texto bíblico inicial, 3ª epístola de João. Quem está aqui, diga aleluia. Aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vai não, tá? Vai não. Vai ficar feio. Versículo 2, põe para mim. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua. Você pode desejar isso para o irmão? Só que no lugar da saúde, você vai colocar dinheiro. E eu já explico, tá bom? Fala aí para ele. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas dinheiro, assim como vai bem a tua vida de oração. Vai ficar rico, pobre ou endividado? Vou repetir, vai ficar rico, pobre ou endividado? Queridos, há um desejo de Deus para que as coisas estejam em harmonia na nossa vida. Diga harmonia. João deseja que o nível material alcance o nível espiritual. Várias pesquisas revelam que a saúde física está ligada à saúde emocional. E nesta noite eu sugeri uma interação a vocês. E se Deus equiparasse a minha conta bancária com a minha vida de oração? Quem precisa de dinheiro, diga aleluia. Ainda bem que vocês são verdadeiros, né, gente? Se vocês não dissessem aleluia, vocês estavam com problema. Nós precisamos trabalhar pelo dinheiro, pelo poder de compra.
Só que nós precisamos entender que nós somos seres tricotômicos. O que é isso? Nós somos espírito, alma e corpo. Se para manter a sua vida social você precisa destruir o seu corpo, alguma coisa está errada. Se você cuida do seu corpo, saúde em dia, exercício físico em dia, dieta em dia, mas anda com a sua alma inquieta, com questões perturbadas, e quando alguém sugere a você a necessidade de cuidar da sua alma, você grita: eu não sou maluco. A verdade está descompensada aí. A alma, ok. Né? Tem gente que até brinca assim, terapia em dia. Para o bem do Eleomar, minha terapia está em dia, irmãos. Quando eu digo para ele, eu tenho terapia hoje, ele para tudo, ele desce com a cachorra, ele fala assim, fica em paz, quer água? Quer que eu coloque café? Que eu faço terapia online, né? Quer água? Quer café? Se ele pudesse, ele dizia, vem logo, homem, em nome de Jesus, atende essa mulher. Quando ele ri tardiamente, é porque é mais verdade ainda. Então, terapia em dia. E o espírito? E o espírito? Oração. Leitura da palavra. Irmãos, eu ouvi o pastor Davi Viana dando uma palavra na igreja dele, depois que eu preguei, e aquela frase me marcou, ele disse assim, olha, ore, nem que você fique de joelho dobrado, só chorando. Quem estava lá, lembra que ele falou isso? Falei, oi, vou orar sim. Vou orar sim. E acredite, funciona, mesmo que você dobre o joelho e você não consiga construir muita coisa, mas o tempo que você passa com Deus, Deus está trabalhando em você. Espírito, alma e corpo. E um obreiro para pedir a esse povo para parar de falar. Espírito, alma e corpo. Porque muito me alegrei, diga muito me alegrei, quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, ó, da tua verdade, como tu andas na verdade. King James atualizada, querida igreja, da tua fidelidade, de como segues caminhando na verdade. O que João está dizendo sobre Gaio é que ele tem verdade no trato da verdade de Deus. Posso repetir isso? Gaio tem verdade no trato da verdade de Deus. Você que está aqui é um servo de Deus, você que é um ministro do Evangelho do Senhor Jesus, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, trate a verdade de Deus com verdade. A verdade de Deus ela é imutável, mas nós não podemos tratar com a verdade de Deus tendo uma vida de mentira. O que João está dizendo para Gaio é, você está em consonância com a verdade que você anuncia. Meus irmãos, eu já ouvi de tudo nessa vida. Não, é importante a água, o cano pode ser sujo. Oi. Já te deram café em xícara com cheiro de barata? Meu irmão, vou falar algo aqui, tem cheiro de barata na igreja. O café é bom, o produto é bom, o cheiro do café permeia, mas quando você coloca próximo à boca, o recipiente está contaminado. Irmãos, por que se nós podemos esta noite pedir ao Espírito de Deus, lava-me, eu ficarei limpo? Não precisa jogar o café fora. Briga com esse irmão e não joga o café fora. Fala para ele, não joga o café fora. Lave a xícara. As águas do Espírito estão passando aqui esta noite. Lave a xícara, as palavras torpes, os sentimentos dúbios, a falsidade, a duplicidade do coração. Lave a xícara.
E quando João vê o nível que Gaio está conduzindo sua vida, sua história, João diz um dos versos mais belos do Novo Testamento: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Meus irmãos, esse é um texto para pastores e pais. Pais extremamente preocupados com o boletim. Pais extremamente preocupados com os idiomas. Pais extremamente preocupados com a saúde física ou mental. Tudo isso tem o seu lugar e a sua relevância. Mas eu gostaria que você repetisse as palavras de João, para que cada pai e cada mãe pudesse refletir sobre elas. Vamos lá? 1, 2, 3. Não tenho. Qual tem sido a sua fonte de alegria? Fui tocada por uma frase do Matteo Henry, que eu quero compartilhar com vocês, um pensamento dele que diz assim: quanto mais reverência tivermos pela palavra de Deus, mais alegria encontraremos nela. Sabe por que a vida dos nossos filhos, na verdade, não impacta a nossa vida? Porque nós não amamos tanto a palavra de Deus assim. Quando nós amarmos a palavra de Deus da maneira que devemos amar, ver pessoas caminhando na verdade impactará positivamente a nossa vida. E aí você que é um mensageiro, você que é um orador, você que é um pregador, você que é um pai, você que é um líder, mesmo que as coisas não estejam tão boas para você, mas quando você olhar pessoas caminhando na verdade, por causa da verdade que você anunciou, você vai dizer: eu não tenho maior alegria do que esta. Se apegue ao que Deus está fazendo através da verdade. Porque existem dias muito desafiadores, irmãos. Existem dias que nós tentamos olhar para algumas fontes de alegria, mas elas estão quase secas. Olhe para o êxito do trabalho espiritual, pastoral e paternal que você tem feito em sua casa. Quando você pegar o smartphone, entrar no aplicativo do banco e ver o seu saldo baixo, olhe para sua filha no quarto orando e diga: eu não tenho mais maior alegria do que esta. Quando você receber uma notícia desagradável sobre o seu trabalho e você vê um filho seu brincando de culto, colocando a mão e orando as outras crianças, diga: eu não tenho maior alegria do que esta. Oh, glória! Depois de uma semana atribulada, quando você chegar aqui e o teu filho estiver servindo como voluntário na igreja, diga: eu não tenho maior alegria do que esta. Meus irmãos, precisamos transicionar o nosso foco de alegria do que é material para o que é eterno. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegre-se na verdade, celebre a verdade, celebre a caminhada das pessoas na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. O apóstolo João está escrevendo esta carta para falar sobre o comportamento de 2 homens, Diótrefes e Demétrios. O apóstolo João está agora saudando, parabenizando, elogiando. Para você não esquecer mais, diga: elogiando. Eu não sei se tem mais alguém aqui da década de 80, 90. Nossa, eu ouvi tantas vezes de líderes: elogio mata. Falta também. É igual água em planta, né? Excesso mata. Falta mais rápido. Você vai perceber que a Bíblia, tanto no sentido do Antigo Testamento, como no Novo Testamento, há relações onde o elogio, o reconhecimento, a fala de aprovação, ela é presente. Jesus elogiou, ressaltou os pontos positivos da igreja, das igrejas da Ásia Menor. Você vai perceber que no livro do Êxodo, no chamado de Deus a Moisés, Deus confirma que Arão é um bom orador. Então, se Deus reconhece as pessoas, quem sou eu para não reconhecer as pessoas? E agora João está dizendo: olha, você tem sido fiel.
Porque você tem feito coisas com os irmãos e você tem feito coisas boas aos estranhos. Quem são esses estranhos? Olhe para mim, são os itinerantes. Os mestres itinerantes que saíam da parte de Paulo para ensinar nas cidades. Irmãos desconhecidos, mas que Gaio e a sua família havia se tornado um lugar de abrigo para esses irmãos. Um irmão saía para ensinar, saía para levar a mensagem, saía para visitar as igrejas, e quando ele chegava, ele era um desconhecido ali. Ele poderia ter uma carta de recomendação, possivelmente, já se usava naquele tempo, porque já há essa fala nas cartas de Paulo, mas ninguém viu, ninguém sabe, é verdade mesmo, essa carta é dele, ele é ele. E a Bíblia vai dizer que este homem, Gaio, ele recebe esses irmãos. Coloque o próximo versículo e você vai ver o que ele fazia. Que em presença da igreja, esses irmãos testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem o farás. Por quê? Põe o 7 e você vai entender por quê que Gaio recebe esses irmãos e João o elogia por isso. Por quê? Pelo seu nome. Qual nome? Nome de Jesus. Saíram, nada tomando dos gentios. Me ajude a pregar. Olhe para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: quem sustenta crente é crente. Ok? Paulo está dizendo que esses irmãos saíram para pregar e os gentios não bancaram isso. Esses irmãos saíram para pregar e possivelmente eles mesmos não pediram nada aos gentios. Não esperamos que o mundo que não recebe o evangelho financie evangelistas. O compromisso missionário é nosso. Amém, igreja? E missionário também não pode pedir dinheiro no campo missionário. Missionário não pode vender ticket igual vendemos em igreja. Missionário não pode fazer conferência querendo que cada pessoa evangelizada compre uma pulseirinha para entrar. Somos nós que financiamos o trabalho missionário. Você compra o ticket aqui, você compra a pulseira aqui, você compra o pastel aqui, para o missionário dar de graça lá. Ou você vai passar a vida inteira sentado aqui, comendo e bebendo do que é celestial e dizendo para o irmão que ministra sobre você: você recebeu de graça, tem que me dar de graça. Irmão, já te dei de graça, agora levante para dar de graça a alguém. Isso é obra missionária. Para de embrulhar tudo no embrulho só. Senão nós vamos ficar aqui com a boquinha aberta. Me dá. A igreja recebe. A igreja é fortalecida, a igreja é preparada, a igreja tem investimento financeiro para que esses que saíram levando o nome e não tomando nada dos gentios possam ser financiados pela igreja. Levante sua mão e diga: eu quero ser um Gaio. Diz assim: Jesus, pode depositar na minha conta, eu divido direitinho. Amém? Você sabe que Jesus tem que usar contas por aqui, você não sabe disso? Pode passar pela sua? Segue para mim, meu querido. Portanto, aos tais, evangelistas, missionários, mestres itinerantes. Pastor, mas tem muito que não é. Meu irmão, não estou falando de quem não é. Cada coisa é seu tempo. Hoje estou falando de quem é. Não já pegar a primeira muleta que você vê na frente. Porque tem gente... Estou pregando para ti. Vamos lá. 3 João 1:8. Vamos lá. 1, 2, 3. Portanto... Então, calma. Respira. Se arruma no banco. Você já escorregou. Por favor. Isso. Tem uma condicional para você ser um cooperador da verdade. A maneira como tratamos os nossos irmãos nos qualifica ou nos desqualifica como cooperadores da verdade. Nós não somos só pregadores da verdade, nós somos cooperadores da verdade.
Essa serva de Deus que colocou esse copo aqui para mim, ela é uma cooperadora da verdade. Quem comprou essa água de coco aqui é cooperador da verdade. Quem pagou a água com a sua oferta é cooperador da verdade. Quando eu invisto no irmão para ele ir, eu sou cooperador da verdade. Quando eu recebo um ministro em honra, mesmo ele não sendo daqui, e ele sai daqui honrado, pronto para servir a família dele por 1, 2, 3 dias, uma semana, e voltar depois e continuar a obra. Essa igreja não é só pregadora da verdade, ela é cooperadora da verdade. Porque segurar o microfone para ser um pregador da verdade é fácil. Deus quer nos levantar, não só como pregadores, mas como cooperadores da verdade. Me ajude a pregar, toque na mão no ombro desse crente e diga a ele, pode ir que eu garanto. Pode ir que eu garanto. Eu serei um cooperador da verdade na sua vida, oh glória. Eu serei cooperador da verdade. Aí você vai dar uma Bíblia para o irmão que está se preparando no seminário. Você está sendo um cooperador da verdade. O irmão tal vai viajar tal dia, eu vou lá porque eu quero semear na vida dele nessa viagem que ele missionária que ele vai fazer. Você está sendo um cooperador da verdade. O servo de Deus vem nos trazer a palavra. Meus irmãos, eu estou aqui em condição de pastor auxiliar do meu esposo, do meu pai. Não estou aqui na condição de pregador. Eu não preciso fazer autodefesa. Eu tenho sido abençoado pelas igrejas do Brasil há quase 30 anos. Se eu falar mal da igreja, Deus me mata. Se eu falar mal da igreja, Deus me mata. Eu estou falando para esta igreja. O servo de Deus chega com a caixinha dele, vendendo sei lá o quê. Passa um, não compra nada. Passa o outro, não compra nada. Coisa mais linda que eu ouvi esse dia uma obreira aqui falando. Eu vendi o CD do irmão. E o pessoal me perguntou, vai tocar CD aonde? Eu disse para os irmãos, não importa onde vai tocar, compra. Entendeu? Porque eu sou cooperador, sei lá onde é que eu vou tocar isso. Mas eu sou cooperador da verdade. Eu não, irmãos, olha para mim, eu não quero ser aquela que rouba a esperança missionária de ninguém. Às vezes uma trufa fortalece o desejo missionário de alguém. Às vezes um livreto que você compra na porta da igreja fortalece o desejo missionário de alguém. Às vezes uma gravata que você compra que o irmão está vendendo fortalece o desejo missionário dele. Sei lá para que eu vou dar trufa, sei lá para que eu vou dar gravata. Eu só quero ser cooperadora da verdade. Não podemos ser insensíveis a essas questões, irmãos. Eu conheço essas questões. Agora estou falando de mim. Eu conheço. Eu sei o que é uma fila de pessoas para autografar livros, da minha mão ficar cansada. E eu pensando, Jesus, tu és bom. Está tudo resolvido esse mês. Mas eu sei o que é um homem de 1,98. Porque Leomar, irmão, para passar vergonha com 1,98 é difícil, irmãos. Com uma mesinha dessas de refrigerante, bar, desse tamanho que bate aqui nele. Aquele monte de DVD vendendo, só passava os irmãos. E ele grandão ali, meu amor, vamos embora, pelo amor de Deus. Quanto maior, maior a vergonha. Então, conheço, irmãos. Conheço os dois lados. Mas Deus sempre usava alguém de alguma maneira. Eu falei, não posso falar mal da igreja. Tudo que eu tenho a igreja em Jesus. E Jesus na igreja me deu. Mas de alguma maneira alguém era esse instrumento. Deus quer nos fazer esse instrumento para alguém. Seja um pregador da verdade, mas seja também um cooperador da verdade. E agora eu começo a alertar vocês. Cuidado com as referências negativas. Cuidado com as referências negativas. Coloca o próximo versículo para mim, meu querido. João está explicando a Gaio, que existem referências negativas e que ele precisa ter cuidado. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Então o irmão Diótrefes, ele não era problemático só com os itinerantes, só com os missionários. Ele não recebia bem nem o apóstolo João. Porque quem tem problema, tem problema. Eu quero te ajudar, olha para mim. Problema não é você. Essa pessoa tem problema.
Você percebe que o Diótrefes tem problema? Porque para perturbar o irmão João, tem que ter muito problema. Né, irmão? Ele tem problema com todo mundo, tem problema com João, o apóstolo. O apóstolo João, irmão. O homem a quem Jesus confiou cuidar de sua mãe. O homem que reclinava no ombro de Jesus e Diótrefes tem problema com ele. Dependendo de quem a pessoa tenha problemas ou persiga, esquece. Porque se consegue atribular o João, ou o João, tanto faz se é esse João ou esse João, se é que vocês me entendem. Irmão João, paz, tranquilidade, né? Está aí, sempre pronto para abençoar os irmãos. Perturbou o João, o que vai fazer comigo, irmão? Você entende? A Bíblia diz que esse Diótrefes, ele tem uma procura. Sublinhe na sua Bíblia aí, procura ter entre eles o primado. Você sabe o que é o primado? Primazia, ter o primeiro lugar. Essa procura é adoecedora. Para de procurar primeiro lugar na igreja. Para de procurar aparecer. Para de procurar se sobressair. Quem te apresenta é Deus. O maior é servo. Sem contar aqui. Se tem exibido aqui, se tem arrogante aqui, se tem alguém aqui que pensa que é alguma coisa, eu não sei de onde você está tirando essas ideias. Olhe para o corpo pastoral dessa igreja, irmãos. Debaixo do sangue de Jesus, eu posso desafiar você a fazer isso. Olhe para o corpo pastoral dessa igreja. Nossa igreja é uma igreja composta por servos. Nosso pastor presidente é um servo. Meu esposo é um servo. Ele entrou na fila do diaconato 7 vezes, irmãos. Para que isso? Procurar lugar. Não procure lugar. Essa procura é adoecedora. Está adoecendo muita gente aí fora. Nós não podemos deixar isso entrar em nós. Precisamos diminuir os muros da igreja para atuar na sociedade e aumentar os muros da igreja para não permitir que esse pensamento entre aqui. Agora, uma coisa é certa. Apóstolo do amor, João. Mas ele critica. Diótrefes está agindo errado. Posso dizer algo para vocês? Está todo mundo aqui? Diga aleluia. Amor e conivência não são sinônimos. E amor e correção não são antônimos. Você pode amar uma pessoa e assim mesmo corrigi-la. Amor e correção andam juntos. Eu já vi filhos chorarem porque os pais nunca os corrigiram. Eu já vi filhos falarem que inventavam para os colegas que a mãe ia brigar porque tinha vergonha de dizer: a minha mãe não se preocupa com os meus horários, a minha mãe não se preocupa se eu venho ou se eu não venho. Correção é gesto de amor. Aí o João, calminho, mansinho, diz o seguinte, versículo 10, põe para mim aí, filho. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Não vou passar a mão em cima dele. Proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos. E impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Conhece? Eu sei que em 1919 você conheceu um crente assim que tirava os outros da igreja. Eu conheci, pastora Celi. Nós tínhamos uma casa na Devip, Três Corações, uma casa, que quando o crente entrava naquela casa, a gente ia fazer assim, ai. 3 meses depois já estava fora. Porque colocar o outro para fora da igreja não é só no maltrato, não é só no chute, não é só no pontapé, mas dependendo da conversa maliciosa que você traga, você está tirando esse irmão da igreja. Pare de roubar a boa imagem que alguém tem sobre alguém, você não ganha nada com isso. É nesse momento que eu digo que a verdade não é verdade se não tiver amor. Que a verdade sem Cristo não é verdade.
Aí você senta para conversar com outra. Eu vou te falar, você não sabe, mas fulano, quando ele chegou na igreja, ele era isso, aquilo. Ciclano, só estou te avisando que eu gostei de você. Cuidado com ele. Porque o outro parece ser bonzinho, mas não é X9. Daqui a pouco o irmão está fora da igreja. Você não chutou, você não desprezou, mas você não soube tratar a verdade em amor. Posso fazer um exercício aqui bem infantil? Antes de falar alguma coisa, considere, Jesus falaria isso se estivesse no meu lugar. Porque João está falando sobre o Diótrefes numa carta aberta que vai ser lida diante da igreja. O que você precisa falar em cantinho no final do culto é porque não deve ser falado. Quem corrige em amor fala de forma aberta. Quem precisa esperar alguém na esquina para falar baixinho e ainda pedir para o outro, não conta para ninguém que fui eu quem falei, não há verdade nem amor nisso. Agora deixa eu falar com você que só ouve. Eu só ouço. Está sendo contaminado da mesma maneira. A Bíblia diz que o ouvido prova a palavra como a boca prova a comida. Corta! Quando começar, você diz, irmão, em nome de Jesus. Já bota o nome que é sobre todo o nome, irmão. Em nome de Jesus. Não quero saber. Eu vou te dizer de coração, irmão, eu já estou numa luta. Aí você já faz cara de chorão. Eu estou numa prova. Quero luta não, irmão. Falar mal de ungido de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus, de crente, de filho de crente, dá um problema. Quero não, ora por ele, ora por mim. Vamos orando, abraça, dá um beijo, muda de assunto e pronto, escapa pela tua vida. Me ajude a pregar, briga com alguém aí, fala, irmão, escapa pela tua vida. Diótrefes é um líder com problema de imaturidade emocional e arrogância espiritual. Se você conhecer um presbítero, um evangelista, uma missionária, um pastor que fala mal dos outros, ele tem problema de imaturidade emocional e arrogância espiritual. Não combina. Eu agora vou pregar só para o ministério. Não combina. Nós precisamos viver a altura do nosso chamado. Não tem missionária fofoqueira aqui, não tem pastora faladeira, não tem pastor fofoqueiro, não tem evangelista falador. Nós vivemos a altura do nosso chamado. Quando nós assumimos o púlpito e abrimos a Bíblia, a igreja olha para nós e diz, fulano pode falar, ele tem autoridade. Falador não tem autoridade. Fofoqueiro não tem autoridade. Contendeiro não tem autoridade. Não. Precisamos ter isenção profética. Quem fala muito e ouve muito, perde a isenção profética. Cuidado com essas conversas longas, 2 horas na casa dos outros, 3 horas na casa do outro. Fala, corta! Vai para a tua casa orar. Vai dobrar o joelho e buscar poder do alto. Quando você abrir a sua boca, alguém vai dizer, tem autoridade. Já conversou, já falou, já tricotou, já sabe de tudo, já conhece tudo que não quer falar. E fica assim, comprometido por tudo que ouviu demasiadamente. Fica sim. No caminho, quando eu chego do hotel para a igreja, agora eu estou falando do ministério como evangelista, do hotel para a igreja, em outro tempo do aeroporto para a igreja, quando o irmão começava a querer falar, eu já começava a cantar. Que eu não canto bem, aí já assustava o irmão. Que coisa linda, irmãos. Perceba, não é querer ser antipática, irmãos. Eu sou tímida. Não tenho a simpatia do meu pai. Meu pai é muito simpático. Eu não sou simpática como meu pai. Não vou mentir, eu não sou. Eu luto para ser uma pessoa, razoavelmente simpática. Eu não falo muito em alguns lugares porque eu sou uma pessoa tímida. Eu tenho facilidade de falar a massas, eu tenho dificuldade de conversar pessoalmente. Mas em alguns momentos, você não pode ouvir demais. Olha que coisa linda. Às vezes o pastor ou o irmão, alguém nos pegava, a gente almoçava, conversava sobre qualquer outra coisa. Cidade, prefeitura, tempo, quando chove aqui, quando não chove. Chegar na igreja, entregar uma palavra. E no final do culto, o pastor poder pegar o microfone e falar assim, irmãos,
pelo céu, essa mulher não sabe de nada. E o povo, agora, chega na hora de falar, essa mulher sabe de tudo. Inclusive está com a cabeça tomada por tudo que ouviu. Por isso que profeta às vezes vai para o deserto, comendo gafanhoto. Me ajuda a pregar, fala para o irmão, vai mastigar gafanhoto, vai mastigar gafanhoto. Brinca com ele, fala, irmão, vai mastigar gafanhoto, vai mastigar gafanhoto. Você está precisando, você está comendo muita picanha, está comendo muita picanha. Vai mastigar gafanhoto, vai mastigar gafanhoto. Vai comer mel silvestre, faz um detox aí do teu ouvido, um detox das tuas palavras, vai para o deserto, quando você voltar, aleluia, coloca o próximo versículo para mim, meu querido, vamos lá. Amado, não sigas o mal, mas o bem, que a gente também, irmão, escolhe cada um para seguir, né? Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Escola de quem vive na prática do mal. Exatamente como Jesus ensinou, examine os frutos. Sem essa conversinha rasa de não julgueis fora do contexto. É para examinar o fruto, tem que olhar mesmo. Não assuma essa referência. Olhe para uma outra direção. O Espírito de Deus está nos lembrando esta noite. Lembrando, faz assim quem está no culto. Lembrando, tem muita gente boa na igreja. Cadê você? Cadê você? Tem muita gente boa na igreja. Cadê os crentes bons? Cadê os bons crentes? Tem muita gente boa na igreja. Coloca o próximo versículo. Aí tem 2 crentes bons ali. 2. Na mídia, mais 2. Esquece Diótrefes. Vai nele não. Tem uma referência boa para você. Vamos lá? 1, 2, 3. Todos. Não, vamos voltar porque esse todos ficou ruinzinho. Comigo. 1, 2, 3. Todos. Todos. Então já pega essa conversa de nem Jesus agradou a todos e joga isso fora. Primeiro que você para Jesus falta muito. Eu não agrado a todos porque eu sou ruim mesmo. Jesus disse, vós sendo maus, então eu não agrado porque eu sou ruim. Jesus não agradou porque as outras pessoas eram ruins. Não é por aí, você para Jesus falta muito, então não é isso. Agora perceba que um ministro, um homem de Deus, um obreiro de valor, ele pode se tornar unanimidade numa congregação. Demétrios era unanimidade, todos dão testemunho de Demétrio. Até a mesma verdade. Perceba o quanto isso é interessante. Nesse caso aqui, não é ele que dá testemunho da verdade. Respira oxigênio no cérebro para você não perder isso e entender. Respirou? Não é ele quem dá testemunho da verdade. É a verdade que dá testemunho dele. Posso continuar? Porque nós não somos o padrão. O padrão é a verdade. Então, pega a sua verdade. Olha para mim. Pega a sua verdade e coloca nessa verdade. Se essa verdade responder, é verdade. É porque é verdade. Se essa verdade rejeitar a sua verdade, é porque sua verdade é mentira. Sua verdade pode ter cara de verdade, jeito de verdade, cheiro de verdade, intenção de verdade, mas isso é mentira. Queridos, nós temos uma arrogância natural, familiar. Porque na minha casa é assim, porque na minha família é assim, porque na minha igreja é assim. Pega isso que você chama de verdade e coloca aqui. Porque se a verdade falar que a sua verdade, é porque é verdade. Agora, se a verdade falar que a sua verdade é mentira, é mentira.
Esse indivíduo, ele tinha alcançado testemunho de 3 frentes. Quem está comigo, diga aleluia. Eu não vou passar das 9 da noite, pode ficar tranquilo. Vai ganhar um presente. Eu digo pro pessoal que tem algumas igrejas que têm esse hábito, né? Quando eu digo assim, vou terminar, eles falam, algumas igrejas que têm o hábito de fazer realmente isso, não só comigo, mas com outros pregadores. Aí eu brinco que eles estão me curando, né? Já que eu não consegui ser entrevistada pelo Jô, pelo meu quando Existem 3 fontes para você ser aprovado como crente. 3 fontes. Primeira é reputação ilibada diante daqueles que não são cristãos. Quem não é cristão tem que dar testemunho de você. 1 Timóteo 3:7. Estou te perguntando o que os não crentes dizem sobre você. Convém também, se é o bispo, tá? Que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Eu vou te ajudar. O que os seus vizinhos podem falar sobre você? Talvez você não tenha a mesma sorte que eu. Os meus vizinhos são super simpáticos, animados. Recebem encomenda para mim. Avisa quando o cachorro vai para fora. Me avisou, olhou mal lá, vizinho, uma mulher maravilhosa, que a porta da garagem abriu sozinha. Ela chegou ao ponto de falar, irmãos, a gente vê como Deus é incrível, né? Eu não dormi preocupada com o seu portão aberto. Quer dizer, eu dormindo e Deus abençoando para a vizinha cuidar. Você está entendendo? Mas tem gente que tem os vizinhos atribulados. Eu não estou com ironia, eu não tenho. Os vizinhos são uma bênção onde eu moro. Mas eu sei o que é ter um vizinho atribulado, porque eu já tive. Mas independente dele ser simpático a você ou não, o que ele falaria sobre você? Se ele não gostar de você, o máximo que ele pode dizer assim, crente chato. Bom ou ruim? Bom. Só vive orando. Não sai da igreja. É o tempo todo cantando. Isso se ele for atribulado. Se ele for tranquilo, boa gente. Já precisei dele, me ajudou. Eu com a minha religião, ele com a dele. Mas é boa pessoa. É honesto. Moço cuidadoso. Família, você entende? O servo de Deus precisa ter testemunho dos que estão de fora, irmãos. A igreja, em Atos, caía na graça do povo. Existem igrejas caindo na desgraça do povo. Porque nós não nos preocupamos com o bem-estar da nossa comunidade e acreditamos que temos que enfiar a igreja goela abaixo. Joga lixo na porta dos outros, estaciona na calçada dos outros, quebra a calçada e não reforma. Faz um culto atrás do outro no último volume, sem se preocupar minimamente com as pessoas que estão em volta. Dá uma pausa. Quantas vezes nós terminamos o culto, os irmãos alegres querem cantar um pouquinho mais, querem tocar, o Eliomar não deixa. Eu falei, irmão, pede para baixar, sabe por quê? Os nossos vizinhos suportam esse culto dentro da casa dele, dentro. Quem trabalha na casa da igreja sabe disso. O culto fica dentro da casa deles por 2h20. Quando dá até aqui nos ajudou o Senhor, eles pensam assim, ó. Aí a gente, não, vamos continuar. Eliomar gosta de brincar com os meninos da bateria. No dia da ceia que a gente começou às 7 da manhã, Eliomar ficou brincando, ó, do lado dessa bateria tem um quarto. Aí um contava para o outro, do lado dessa bateria tem um quarto. E é verdade, tem um quarto. Nós não vamos deixar de realizar o culto, mas a gente precisa se preocupar com o bem-estar das pessoas em todo sentido. Amém, meus irmãos? Quando nós fazemos uma festa e criamos um alvoroço e vamos até um pouco mais tarde, depois o que nós compensamos a comunidade? Um calendário? Uma flor? Uma ação? Pelo menos na rua da igreja, cada crente vai fazer um bolo e a gente vai entregar um bolo em cada casa. Você está entendendo? Para dizer assim, nós não estamos aqui só para perturbar, não. Você está entendendo?
É a igreja diaconal, é a igreja servidora. É a igreja que compensa o desgaste que um número de pessoas como nós causamos. Eu sei que é bonito dizer que a igreja chegou, só transformou o bairro, só abençoou o bairro. Sim, mas nós também usamos praticamente todas as vagas disponíveis para estacionar. Nós também provocamos engarrafamento no horário do culto. E nós queremos ser uma bênção em outros momentos para dizer a eles, olha, nós vamos cultuar porque amamos ao Senhor, mas nós queremos também que vocês vejam o Senhor em nós. A igreja está entendendo o que eu estou dizendo? O servo de Deus precisa ter a aprovação do Espírito Santo. 1 João 3, 21. O que é que o Espírito Santo diz sobre você? Vocês sabem que eu já disse que as pessoas precisam falar algo sobre nós. Nesse momento eu já desfaço a ideia de que só importa o que Deus diz ao meu respeito. Não, não é só o que Deus diz. Não tem 21, não? Tem? Não, eu pensei que eu pudesse ter errado. Vamos lá? 1, 2, 3. Amados, se o nosso coração... O que o Espírito diz? O Espírito incomoda lá dentro? Está errado. Não é assim. Não é esse o caminho. Falta muito. Corrija. Nós precisamos ter o testemunho dos nossos mestres e líderes espirituais. Vou aproveitar que é um culto de terça-feira, o culto da palavra, para dizer o que eu tenho dito aqui costumeiramente. Você não pode ser um crente que viva só da aprovação das outras igrejas. O que o seu pastor e os seus líderes dizem sobre o seu ministério. Filipenses capítulo 2. Do 19 ao 30, para eu concluir. Vale muito nós lermos esse texto, irmãos. Muito. Vai nos edificar muito. Vamos usar o nosso tempinho? Vamos lá? 1, 2, 3. Espero. Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente... Pausa. Paulo está falando de quem? Paulo está falando de quem? Versículo 20, Paulo está dizendo, ninguém é igual a Timóteo. O pastor de Timóteo está dizendo, ninguém é igual a Timóteo. Estou enviando Timóteo porque eu não tenho ninguém no mesmo sentimento que tem em relação a ele, que seja alguém que sinceramente possa cuidar do estado de vocês. Continue. Para, por favor, de novo. Paulo está falando do mundo ou da igreja aí? Paulo está falando do mundo ou da igreja? Agora diga, Timóteo faz a diferença. Vamos para o 22? Pare. Timóteo tem o quê? Timóteo tem o quê? Ele serviu comigo no evangelho como filho ao Pai. Paulo teve a oportunidade de conhecer a intimidade de Timóteo através da aliança. Paulo acessou a intimidade de Timóteo. Líderes recomendados, prontos, experimentados, são aqueles cuja intimidade é acessada, são tocados, moldados, preparados. Continue, por gentileza, versículo 23. Continuemos. Mas... Quem? Meu irmão e cooperador e companheiro dos combates, que vosso enviado para prover as minhas... Pausa. Então, na igreja do primeiro século não eram todos iguais. Você vê o destaque dos nomes? E tem igreja que tem problema com isso. Se falar o nome de um, tem que falar o nome dos 998. Mas Paulo não fala o nome de 998. Paulo falou de Timóteo, agora está falando de Epafrodito. Se você sentir
que Epafrodito está recebendo uma honra que você não está recebendo, procure ser como Epafrodito. Vamos lá? Julguei com tudo necessário, mandava-vos Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro nos combates, e 26, igreja. Olha o nível de Epafrodito. Já preguei aqui sobre Epafrodito. Epafrodito não quer que as pessoas saibam que ele está doente, para ninguém ficar triste por causa dele. Se eu tiver com uma dor no dedão, não é verdade? Olha o nível da abnegação de Epafrodito, versículo 27. 1, 2, 3. Lê com gosto isso. Ó. E de fato... Olhe para alguém e diga, seja uma bênção para Paulo. E Deus te cura. Só para Paulo não ficar triste. Você sabia que tem gente na igreja indispensável? Existem aqueles que Deus promove a eternidade porque o trabalho deles terminou. E existe aqueles que Deus diz, não, você não pode morrer agora porque você é indispensável ao trabalho. Vamos ao versículo 28, a gente começa a concluir. 1, 2, 3. Recebei-o. Acabou? Recebei-o. Tem que honrar. Pessoas diferentes recebem níveis de honra diferentes. Versículo 30 é o último. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Eu posso traduzir o que Paulo falou? Você não vai ficar chateado com Paulo, não? Ele fez o que vocês não fizeram. Você sabia que tem gente na igreja que faz o que você não faz? Você sabia? Oi, estou aqui. Você sabia que tem gente na igreja que faz o que eu não faço? E que eu preciso olhar para essas pessoas e honrá-las, porque elas estão fazendo o que eu não faço? Imagina que nível de honra nós viveríamos, irmãos, se nós olhássemos para os irmãos que trabalham na rua, evangelizando na rua, e disséssemos, meu Deus, esses irmãos fazem o que nós não fazemos. E esses irmãos, que eu conheço um grupo assim, de crentes que trabalham com evangelização, e tem espírito independente, não reconhece pastor, não reconhece igreja, só reclama de quem serve internamente, mas se esse olhasse e falasse assim, meu Deus, pastor Carlos está lá há 20 e tantos anos cuidando de gente todo dia. Não é evangelizando e deixando a pessoa, não. Cuidando, abraçando, levanta, cai, tropeça, começa, recomeça. Um dia está feliz, outro dia está triste, casa, faz faculdade. E o pastor está ali e ele dissesse assim, meu Deus, esse pastor é um santo. Ele faz o que eu não faço. Você já pensou, se você chegasse na igreja, quando você encontrasse o diácono na porta, você dissesse, já abriu a igreja? Esse irmão faz o que eu não faço. E o diácono, quando visse alguém aqui cantando e pregando, olhasse, meu Deus, eu estou aqui na porta. Mas Deus está usando esse irmão, hein? Ele está fazendo o que eu não faço. Meus irmãos, nós nos envolveríamos num batismo de honra, aonde nós sempre encontraríamos um motivo para honrar alguém. Eu gostaria que você nesta noite pedisse ao Espírito de Deus que lhe desse bons olhos, para que você começasse a olhar para as pessoas e encontrar motivos para honrá-las. Fique de pé em nome de Jesus. Tinha muito que escrever. Se até João sabe a hora de parar, né? Se eu continuar aqui, eu serei tola. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever com tinta em pena.
Espero, porém, ver-te brevemente, falaremos face a face. Mesmo sendo um líder ocupado e relevante, João quer ir além da tinta e da pena. Ele quer estar perto das pessoas. Pai seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. Queridos, existem duas formas de vivermos a vida em comunidade. Como Gaio e Demétrios, ou como Diótrefes. Eu estou impactada com a mensagem de domingo à noite. Quem estava aqui domingo à noite? Nosso Pai. Nosso Pai. Que mensagem incrível. Meu pai que gosta de pregar. Meu pai é uma das pessoas que mais gosta de pregar que eu conheço no mundo. Meu pai é apaixonado pela Bíblia. Ele se alegra com as coisas que ele vai vendo no texto bíblico. Ele prega na igreja, depois ele prega tudo de novo para a gente. Né, pai? E isso é fenomenal. Porque meu pai já serve a Jesus há quase 50 anos. E não perdeu a capacidade de se maravilhar. Não perca a sua capacidade de se maravilhar. Então, pai, o presbítero Fabiano Guimarães pregou domingo à noite. Ele pregou sobre o homem que estava no tanque, em Betesda, enquanto as festas aconteciam por 38 anos em torno dele, e ele não conseguia sair daquele lugar de dor para o lugar das festas. Ele falou sobre um tipo de vida cristã, de evangelho, onde as pessoas conhecem um pseudo-evangelho que não tira elas desse lugar de amargura, de dor. Ele falou, pai, foi isso, pastor Edson, que tem crente que não consegue dar um sorriso, porque ainda está no tanque. É isso aqui, gente. João está dizendo que tipo de vida cristã você quer viver. Uma vida apática, sem graça, expulsando os outros da igreja, porque eu não quero ser emocional. Eu falei para o Leomar que teve um irmão que me xingou, aleluia, que é uma ofensa, né? Ele me ofendeu, mas foi uma ofensa tão inteligente. Ele disse assim, Helena Raquel, teologia da Helena Raquel é muito emocional. Eu falei, bem, ele me traduziu, é isso, eu sou uma teóloga emocional. Teologia da Helena Raquel é emocional, realmente, muito emocional. Porque eu acho que para uma pessoa expulsar os evangelistas da igreja, perturbar João, essa pessoa está bem, irmãos? Puxa alguém para perto de você, ora com essa pessoa agora. Ora pela saúde espiritual dela, física e emocional. Ora por ela. Ora por ela, ora por ela. Ora para ela receber gozo, alegria, paz. Tenta compreender, perdoe, seja longânimo com alguém hoje. E sobre você, peça a Deus, eu quero ser esse Gaio, eu quero ser esse Demétrios, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser Timóteo, eu quero ser Epafrodito, meu modelo é Jesus Cristo, eu quero ser manso, eu quero ser humilde, eu quero cantar um hino mesmo indo para o Monte das Oliveiras, eu quero amar pessoas, isso, vai orando, 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 orando. Se houver alguém em nosso meio que está afastado da casa do Pai, afastado da comunhão com a igreja e quer retornar, sai do seu lugar agora e vem para o altar correndo. Vem, 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 estou esperando você. Se tem alguém que ficou no caminho, deixou o seu primeiro amor, é hora de reconciliar, é hora de recomeçar. Como um farol que brilha no
sobre as águas, como abrigo no deserto, como Aleluia. flecha que acerta o alvo. Eu Aleluia. quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Peça, sonda-me. Sonda-me, Isso. quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Isso. quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol. Como um farol que brilha à noite, Eu quero ser uma como bênção. ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Você consegue aplaudir a Jesus acima da sua cabeça agora? Amém. A missionária Regina, chama ela para mim, por favor, missionária Regina. Ela está aqui. Querida igreja, nós estamos falando sobre honra, falando sobre amor, falando sobre reconhecimento. E nós queremos dar um presente para o evangelista Cláudio e para a missionária Regina. Nós gostaríamos de dar uma casa perto da Devip, mas ainda não podemos. Queríamos dar um carro para ele vir dirigindo, ainda não conseguimos. E existe uma terceira maneira de ser, né? Um pouquinho mais presente e perceber as coisas que estão acontecendo. Isso hoje se dá pelos grupos de WhatsApp, redes sociais, né? É por isso que, com muito carinho, nós compramos para a missionária Regina, vem cá, evangelista Cláudio, um aparelho celular. Pastora Celi já está autorizada a fazer a conta também, por nossa conta, para não faltar crédito na ligação. E já vamos profetizar o carro e a casa, né? Carteira, carro e casa. Quantos amam essa família? Diga glória a Deus. Diga assim, evangelista Cláudio, missionária Regina, esse presente é uma demonstração do nosso amor e uma semente de fé que indica que coisas maiores Deus está preparando. Vamos aplaudir ao Senhor por essa família abençoada. Aleluia.
Quantos foram muito abençoados? Pode dizer um glória a Deus. Deus abençoe a vida da nossa pastora Helena Raquel. Aos irmãos internautas, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória.